Sejam bem-vindos ao Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e tenho ao meu lado meu grande amigo Roberto Robaldo, médico proctologista. E pessoal, hoje nós temos a honra de receber um grande colega que é o Dr. Eduardo Rota para conversarmos sobre dois assuntos muito frequentes na população, que é pedra na vesícula, colilitíase e hérnias abdominais. O Dr. Eduardo é médico graduado pelo FEPEL, cirurgião formado pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre, professor do curso de medicina da Universidade Católica e da Universidade Federal de Pelotas, preceptor da residência médica de cirurgia geral da Universidade Católica e professor de muitos cirurgiões da cidade. Dr. Eduardo, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Hoje, dia do professor, estar com o Henrique, foi meu grande aluno. Exato, é um prazer estar com o Dr. Rota, foi meu professor, patrono da minha turma. Olha aí, a turma leva o meu nome, é uma Exatamente, honra, né? É um prazer estar com o meu professor aqui e eu posso falar isso agora no ar. Assim, o Dr. Rota, ele não é bom, ele é ótimo, ele é um cirurgião fora de série. Né? Eu digo assim que cirurgia tem uma analogia muito grande com futebol, Roberto. Sim. Assim, Neymar não é todo mundo que consegue ser. Dr. Rota é um Neymar da cirurgia. Assim tu me deixa constrangido até. Que elogio, hein, Eduardo? 40 anos de medicina fazendo em dezembro, 15 de dezembro, né? Rota, falando sobre a história com a medicina, como é que começou, em que momento optou por ser médico e como foi a escolha pela cirurgia? Tu sabes que na minha família não tinha nenhum médico, né? A minha mãe sempre gostou, acho que era uma das frustrações dela não ter feito medicina, né? E ela, não sei se isso influenciou, certamente que sim, né? Mas me pego assim, desde que eu gosto muito de pescar, ainda pescaria já abrindo peixe e tal, sabe? E aquilo começou, eu não sei. Quando chegou a hora de decidir, eu estava com 16 anos fazendo vestibular, entrei com 17 na Federal, né? E eu optei pela medicina e a cirurgia veio naturalmente, sabe? Não tinha como ser outra coisa, né? Eu acho que nem diz o Henrique, eu nasci, eu acho, para isso, sabe? Eu me dediquei à vida, são 40 anos dedicados à cirurgia, né? Que coisa boa, uma honra nossa, né? Exato, é uma honra hoje ter o Dr. Rota aqui conosco. Henrique, falando em honra, temos que honrar os nossos patrocinadores. Exatamente, Robertinho. Vamos agradecer inicialmente ao laboratório Roger Pérez, há 90 anos prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica e automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Também queremos agradecer a parceria da Marco Investimentos, especialistas em credibilidade e confiança. Junto com a XP, eles criaram um modelo especial de atendimento, que é o modelo Marco, onde coloca o cliente sempre em primeiro lugar. Para maiores informações, acesse marcoinvestimentos.com.br. Agradecer também o consultório odontológico Dr. Jefferson Freitas. Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como na parte estética. Telefone 999-830444. Mais um dos nossos parceiros é a Up Imóveis, a imobiliária que mais cresce em Pelotas e região. Eles têm 2 unidades no centro da cidade e uma terceira unidade que fica no Parque Una, no prédio Una Makers. Visite todas elas, você será muito bem recebido. Para maiores informações, entre em contato pelo 53 3307 0251, repetindo, 53 3307 0251, ou acesse uprealiza.com.br. Agradecer também a CleanRad, Clínica Radiológica, referência em confiança e tecnologia. A CleanRad realiza tomografias, ressonâncias e muitos outros exames de imagem. Garanta a segurança nos cuidados com a sua saúde. Ligue 3225-2233 e agende seus exames. Pessoal, um recado que a gente sempre fala em todos os podcasts, mas é sempre bom lembrar. Aqui todos somos médicos, cirurgiões, mas aqui a gente está no papel de você, né? Você paciente, você nosso telespectador. Então a gente não vai usar termos técnicos em excesso, a gente quer que essa informação chegue e seja acessível a todos. Então já curta e compartilhe esse episódio. Hoje temos a honra de ter o Dr. Rota. Inicialmente vamos falar sobre cálculos na pedra na vesícula, né? Cólica biliar. Vamos lá, Robertinho, começamos. Doutor Rota, falando em colilitíase, conte para quem está lhe escutando o que são as pedras na vesícula e por que elas acontecem.
As pedras na vesícula, elas decorrem, né, de uma solubilidade ruim da bile, né? Então, tem um fator genético, tem um fator ambiental. Hoje, muito comum com a obesidade, né? Então, esse ganho e perda de peso, isso também causa cálculos na vesícula, mas temos a genética, assim, eu já tenho operado a avó, a mãe e a 3 gerações neta, da família. 3 gerações da mesma família. Então, os cálculos acontecem e eles causam dor, que é a cólica biliar, que o Henrique falou, né? E às vezes até coisas mais graves, né? Quando leva a uma inflamação, isso pode levar até o óbito da pessoa, né? Doutor Rota, como é que é o quadro clínico? O que a pessoa sente quando tem uma cólica biliar? A cólica biliar é o sintoma preponderante dos cálculos na vesícula, da colilitíase, né? Geralmente após uma refeição, né, essa vesícula vai se contrair, que faz parte do tubo digestivo, a secreção biliar e pancreática, e aí quando a vesícula vai esvaziar, o cálculo tranca na saída da vesícula e gera a cólica. Toda a víscera oca do ser humano, quando é obstruído seu fluxo, gera dor em cólica, né? E pode ser acompanhado de vômitos, de náuseas, de sintomas dispépticos, que a gente chama, que seria má digestão. Certo. E doutor Rota, uma pergunta, né, dos telespectadores, né, que eles nos mandaram: para que serve a vesícula? A vesícula faz parte, né, ela é um depósito de bile. A gente produz 600 a 1.000 ml de bile por dia, mas 60, 80 ficam guardadas na vesícula e fica com uma capacidade maior, mais poderosa essa bile. Então, quando a gente se alimenta, né, para ocorrer a digestão, ocorre a liberação de hormônios que fazem essa vesícula se contrair e também liberação de secreção pancreática, né? Então, ela serve na ajuda das digestões, a absorção de vitaminas ADEC, né? A, D, E, K, e faz parte da digestão dos nossos alimentos, né? Doutor Rota, e quem tem história de cálculo renal, tem mais risco de ter pedra na vesícula? Não tem relação. Uma doença não tem associação. São patologias diferentes, né? Não tem. Outra dúvida, essa pedra que se forma na vesícula, geralmente ela é sólida, ela é endurecida? Como ela funciona? Ela tem consistência variada, pode ser com mais teor de cálcio, ela vai ficar mais dura, né? E tem pedras que são mais de pigmento biliar, que são mais amolecidas, e tem barro até, que seria a microcálculo, né? Então, tem vários... Quando surgiu, tocasse no assunto, a litotripsia para os cálculos renais usados até hoje, né? Você achou que ia ter algum impacto mas não, porque a estrutura física dos cálculos são diferentes, né? O teor de cálcio do cálculo vesicular é 10 a 15%, o teor de cálcio do urinário é 90%. Tanto é que o raio-x pega a maioria, né? Então, existe uma diferença patológica e até nos cálculos, né? E doutor Rota, todo mundo que tem cálculo na vesícula tem que operar a vesícula? Olha, essa é uma pergunta difícil até de responder, porque tu fores num livro texto de medicina no CESP, ainda diz, conduta se não tem sintoma expectante. Mas hoje as pessoas têm uma longevidade maior, né? E é difícil não indicar cirurgia, porque em algum momento da vida isso vai trazer alguma complicação. Além de piora da qualidade de vida, temos também a parte de patologias graves que podem ocorrer, né? Como pancreatite agudo, como a inflamação da vesícula com perfuração, com peritonite. Então, com fístulas da vesícula para o tubo digestivo causando obstruções, que é o ilho biliar. Então, temos várias patologias que os cálculos na vesícula geram, né? Então, com o advento da videocirurgia, né, que a gente pode falar um pouco, que é para as duas patologias, tanto a hérnia quanto a vesícula, né? A gente indica mais livremente a cirurgia, porque menos morbidade, menos dor, menos volta ao trabalho mais cedo. Então, e com a visão e os benefícios todos da videocirurgia, a gente indica hoje muito mais livremente. Doutor Rota, explica para o nosso telespectador o que é a videocirurgia, como ela funciona, como ela é feita. Isso é um prazer falar, porque é a minha paixão, né? Eu comecei a me envolver em videocirurgia, eu ouvi falar no mundo assim em 1990.
91, que no mundo... Começou em 87 na França, com Philippe Mouret, né, que foi um gineco que se aventurou e tirou uma vesícula. E quando ele reportou o mundo, era uma anedota isso, né? Como é que vai sair uma vesícula que se fazia uma incisão? Tu sabes bem, né? Que antigamente fazia uma incisão de um palmo, de 20, 30 centímetros para se tirar uma vesícula, né? Quando se reportou isso ao mundo, que se tirava por alguns micro incisões de meio e 1 centímetro, então eu me envolvi e comprei o aparelho em associação com colegas, como o Toffer, como o Antonello, como o Rack, né? E o Marcelo. A gente comprou o aparelho em 91, então em 92 a gente já foi um dos pioneiros no estado e no Brasil operando vesícula. O que é videocirurgia? Antes, vídeo laparoscopia porque de abdômen, né? Mas videocirurgia para qualquer parte do corpo, desde cirurgia neurológica, cirurgia traumatológica, tórax, se faz videocirurgia ou cirurgia minimamente invasiva para qualquer doença praticamente hoje, né? E ela é com auxílio de microcâmeras, né? Microincisões, tu consegue numa tela hoje que é 4K, com todo avanço tecnológico, e eu peguei todo esse avanço, né? De 92 era a câmera de um chip, hoje a qualidade da imagem é uma coisa absurda, né? E hoje agora, além de tudo, a robótica se encaixando, que na realidade é uma laparoscopia auxiliada por movimentos robóticos, mas o princípio é o mesmo, né? Da videocirurgia ou cirurgia minimamente invasiva, né? E a grande maioria dos pacientes hoje em dia não precisam mais da cirurgia aberta, a cirurgia tradicional para operar a vesícula. Olha, se tu pegares casos eletivos, não dá 0,1% de chance de conversão em pessoas que já têm experiência de longa data, como a nossa equipe lá, todos os nossos colegas, né? É muito difícil hoje. Acontece. É uma anatomia muito alterada, às vezes tu não tem como levar adiante, né? Mas, olha, é exceção. Raro. É exceção da exceção hoje em dia. E como é a recuperação da colistectomia, que é a cirurgia da retirada da vesícula por vídeo? Eu estava, quando vindo para cá, né? Eu participei, então, eu me formei em 84, fui para Conceição e a gente lá fazia cirurgia aberta, não existia vídeo, né? Então, os doentes naquela época ficavam 5 dias, 7 dias no hospital. 7 dias internado. Hoje o doente fica 2. Quando me operaram da vesícula, fiquei 2h30 no hospital. Entendeu? Então, hoje ontem eu fiz 3 videocolistectomia, né? Os doentes foram embora todos às 6 da tarde. Então, com pouca dor, né? Com pouca dor, porque são incisões pequenas, a manipulação praticamente tu não toca no resto do tubo digestivo, no intestino, tu vai direto, tira a vesícula e sai fora, né? Então, mínimo efeito corpóreo, vamos dizer, de dor e de outras dano, coisas, né? E a dieta reinicia em quanto tempo? Olha, o doente chega, já sai, vamos dizer, já no hospital ele já recebe um suco, um lanche leve, né? E chega em casa e começa a se alimentar de uma maneira comedida, mas normal. Tu não tem por que tu dizer que o doente vai ficar em jejum no pós-operatório. Ele já chega em casa e já começa a se alimentar normal hoje. Nas cirurgias tradicionais por corte, o paciente ficava 30, 40, 60 dias sem retomar suas atividades. Exatamente. Como funciona na cirurgia por videolaparoscopia? Claro, a incisão ocorre, né? Ela vai dizer, geralmente a câmera na videolaparoscopia, né, no abdômen, se faz periumbilical, ao redor do umbigo, né? Porque é o centro do abdômen, né? Mas depois, quando a gente retira a vesícula ou qualquer outro órgão, né? Hoje, no caso, eu fiz uma colectomia por tumor, a gente retira por algum lugar, né? E a vesícula normalmente se retira pelo umbigo, né? Ou periumbilical. Então, ali também tem que fechar, né? Claro. Então, tem algum risco de ter hérnia, né? Então, a gente realiza o fechamento dessa parede, né? Não é só da pele, que é o que mais incomoda o doente, né? Quando eles geralmente dizem, fiquei com dor no umbigo um pouquinho, porque a gente realiza o fechamento para evitar uma possível hérnia incisional, que a gente chama, né? E para retomar as atividades, quanto tempo de... 45 dias, atividade de esporte, né? Sim. No caso, eu tenho doentes que são advogados, professores, dentistas, eles voltam a trabalhar às vezes 3 dias depois. Atividades cotidianas muito precoces. Muito precoce, muito precoce. E nós falamos da cirurgia, mas pulamos um pouquinho. Quem está te assistindo agora, Rota, suspeitou que está com cálculo na vesícula. Como fazer o diagnóstico?
O diagnóstico hoje em dia é muito fácil de fazer, né? Que é através de uma ecografia, que é um exame fácil, acessível, de baixo custo em relação a outros, né? Se for fazer tomografia, um exame mais dispendioso, tem radiação, né? Ressonância mais dispendioso ainda, e ecografia, um exame fácil, que não tem contraindicação, faz em criança, em grávida, né? E é o que melhor dá o diagnóstico para a vesícula biliar, né? Se tu fores para a complicação, que é a saída já do cálculo da vesícula para o canal, que se chama coledocolitis, né? Que pode causar pancreatite, outras complicações, aí já tem outros exames, a tomografia e melhor ainda a ressonância para fazer o diagnóstico. Mas uma ecografia simples abdominal, que se chama abdômen total, vai fazer o diagnóstico. E, Rota, e tem visto uma evolução também nos pacientes chegarem mais cedo, com menos complicações, ou isso não mudou? Mudou muito, né? Hoje, sabemos, metade, não digo, mas um percentual grande dos doentes chegam porque fez exame para outras patologias, né? E descobriu que tem cálculo, né? Então, às vezes, ele fez para doenças do trato urinário, ou fez tomografia, ou fez eco abdominal antes total. Antes de complicar. Tanto é que hoje a quantidade dessa complicação que eu comentei, que é coledocolitis, cálculo no canal da bile, né? Falando mais claro, né? Diminuiu, porque a gente trata antes de ocorrer, tu entende? Então, isso certamente impactou, essa retirada, a colestectomia, a retirada da vesícula antes, evita algumas complicações como essa, né? Perfeito. E aqueles tratamentos alternativos, que sempre tem um vizinho que traz uma ideia. Toma chá de quebra-pedra, isso funciona? Não. Ao longo da humanidade, desde o Egito, se dava uma água rica em bicarbonato para tentar, né? Então, na década de 1920, tentou. Existem algumas drogas que funcionam para alguns tipos específicos de cálculo, né? Sim. Mas ali ser dispendiosa, tem que ser tomada sempre, né? E não é uma coisa. Não é o tratamento realmente é a colestectomia, retirada da vesícula, que é a única maneira de sanar o problema. E uma né? dúvida que os pacientes têm muito. Poxa, doutor Rota, tirei a vesícula e agora? Como é que eu vou viver sem a vesícula? Traz alguma dificuldade? Muda alguma coisa? Como tudo que é cirurgia, né, tem algumas coisas que podem ocorrer, né? Pode ter alguns efeitos colaterais, sim, né? A grande maioria dos doentes, ou tem sintoma, ou estava sofrendo de dor, eles vão ter um benefício tremendo, né? Mas tem doentes que se queixam de alguns sintomas como diarreia, cólicas, principalmente na parte da manhã após a primeira alimentação. Né? Mas, às vezes, é transitório, tem um percentual muito pequeno de doentes que pode permanecer por mais tempo. Basicamente, uma vida normal. Uma vida normal. Excelente. Certamente. E uma curiosidade que pediram para te perguntar, Rota. Por que muitas pessoas comentam que a cirurgia por vídeo é cirurgia laser? De onde vem essa associação? Vem do início, lá em 91, né? O descolamento da vesícula, não tinha cautérios tão bons, né? Te lembra? Vocês já são formados há algum tempo, se lembra? A evolução da cauterização, da geração de energia para coagular vasos. Hoje tem vários tipos de energia, né? E naquela época se usou o laser. Não aqui porque não tinha, né? Mas em países mais desenvolvidos se usava o laser. Testado. Mas não tem vantagem nenhuma, né? Isso aí. Mas o nome pegou. O nome pegou. O Rota está perguntando se a gente lembra. Claro que quem me ensinou, um dos professores, né, que me ensinou, ele pegava na minha mão, me ensinou a operar. Me lembro, sim, com certeza. Provavelmente foi alguém do marketing, porque a cirurgia laser tem um nome muito mais impactante do que cirurgia por vídeo. Do que cirurgia por vídeo, né? Mas hoje está mudando um pouquinho, sabe? Hoje já tem, até por instrumentos de comunicação como esse que vocês estão fazendo. Claro. Então as pessoas têm mais acesso, né? E a evolução é muito curiosa, né? Quando nós começamos a operar, o Rota, então, antes da gente, era uma televisão que parecia aquela da portaria do prédio, era desse tamanhozinho. Com tubo. Hoje em dia são comum. Telas desse tamanho, 4K. 4K. Não, essa evolução da tecnologia é impressionante. A qualidade do material de vídeo, a qualidade do instrumental, isso aí. E hoje, das fontes de energia para se usar em cirurgia, né? Hoje, isso foi revolucionário, né? Isso, ao longo desses 40 anos quase, foram muito... E além desse assunto, tem um outro que eu já ia dizer os pacientes, que o nosso público, a audiência, está muito curiosa, que é sobre hérnias abdominais. Afinal, Rota, o que são as hérnias? Hérnia
é um defeito na parede abdominal, né, adquirido ou congênito, né, que leva à formação do saco urinário, que nada mais é que o peritônio, que vai, quando a gente faz esforço, valsalva para falar, que é o aumento da pressão intraabdominal, essa protusão ocorre por esse orifício, né? Tu tem orifícios mais comuns, como umbilical, até o nenê pode nascer com hérnia umbilical, né? A hérnia inguinal, né, que é muito comum. Ela na virilha, né? Na virilha. Isso. E as hérnias onde a gente coloca incisões. Essas são as mais comuns, né, falando, né? Então, onde o cirurgião agrediu aquela parede abdominal, Já teve pode corte. ter, e tem, né? Se Sim. pegar os pacientes oncológicos que são submetidos a retirada de tumores através do abdômen, através de incisão, 20%, 30% acabam fazendo hérnia incisional. Naquelas cirurgias de urgência. Né? Ainda mais cirurgia de urgência. Aquela cirurgia que infecta a parede, porque já era uma peritonite, uma apendicite supurada, uma vesícula supurada, ela tem muito mais chance de infeccionar a parede. E isso certamente aumenta muito o risco de uma hérnia incisional. Na cirurgia da obesidade, que a gente fazia no início lá aberta, né, quando esse doente depois ia corrigir, fazia a plástica, né, para retirar pele e excessos, eles quase sempre tinha hérnia na incisão. Sim, já se fazia uma revisão. Sempre se tinha hérnia. Então, hoje, com a cirurgia por vídeo, isso melhorou para a cirurgia da obesidade muito também. Então, hérnia é isso, né? Tem as hérnias inguinais da virilha, que tu falou, são mais comuns em homens, né? As hérnias femorais, que é na raiz da coxa, assim, que é mais comum em mulheres. As hérnias incisionais são mais comuns nas pacientes que fazem cirurgia aberta ou que infeccionaram a parede. E as hérnias umbilicais são comuns, né? E tem algum outro fator de risco, familiar, profissão? Tem familiares, tem deficiências do colágeno, tu tem de hábitos, fumar altera o colágeno e aumenta o risco de hérnia, né? Profissões que fazem mais força, vamos dizer. Se tu tem uma fragilidade na tua região inguinal, na virilha, ou no teu umbigo, ou numa incisão, e tu não tiver uma profissão que exija muito de esforço, provavelmente não vai fazer hérnia, mas se for um paciente, um estivador, algum outro que trabalhe com esforço físico, tem mais chance. Por isso que a gente dá aquele período que tu falaste antes, do pós-operatório, né? Sim. Que 30, 60, 90 dias é o tempo que a parede abdominal demora para ter uma resistência parecida com o que ela tinha anterior, que aquele colágeno já evoluiu, se contraiu e amadureceu para ter uma resistência que tinha antes, vamos dizer, ou parecida. Então tem esse tempo. Uma dúvida que o pessoal tem é as telas sempre tem que ser usadas na cirurgia de hérnia? Na cirurgia, algumas sim. A hérnia inguinal, quando comecei a operar lá na década de 84, 85, né, a gente começou, não se usava tela de Marlex, que é a tela de polipropileno trançado. Né? Nessa época não se usava, mas depois que algum estudo se viu que alguns tipos de hérnias, principalmente as diretas da virilha, elas recidivavam, elas voltavam, o cirurgião operava e voltava. Então, até que tu vai ler a história da cirurgia da hérnia, que é muito interessante, tinha 100 e tantas técnicas, Henrique. Quando tem muitas, nenhuma é boa. Nenhuma é boa, né? Isso por quê? Porque tu tinha uma recidiva, o retorno da hérnia é muito grande, principalmente nas hérnias diretas. E o que aconteceu? Com o uso da tela, e essas recidivas vieram para menos de 2%, menos de 1,5%. Então, impactou muito realmente, né? Não é que tu tem que botar em toda, em criança não se bota. Tu pode, em áreas menor que 2 centímetros de umbigo, ou da linha média, ou de incisão, tu pode até não usar, mas nas grandes hérnias incisionais, nas hérnias inguinais da virilha, tu deve usar. Doutor Rota, e atualmente a cirurgia da hérnia tem sido feita basicamente por vídeo ou a cirurgia aberta ainda tem um papel importante na hérnia inguinal? Tem um papel muito importante ainda, né? A indicação por vídeo, principalmente quando ela é bilateral, né? Então, tu fazer uma ingnotomia, fazer uma incisão na virilha dos dois lados, tu vai trazer desabilidade para esse doente, dor, restrição, né? Aí, na cirurgia por vídeo, 1 centímetro no umbigo, 12 incisões de meio centímetro laterais no umbigo, de meio centímetro, são 3 incisões, tu trata as 2 hérnias inguinais. É muito diferente numa hérnia bilateral.
a recuperação é mais rápida. Mas a cirurgia aberta tem na hérnia inguinal principalmente, tem sua indicação. Em pacientes mais velhos, porque a cirurgia laparoscópica obrigatoriamente necessita anestesia geral. Não se faz cirurgia laparoscópica de abdômen com RAC, anestesia, aquela anestesia na coluna, né? Então, isso pode ser limitante para um doente de 80 anos, cardiopata, que tem alguma doença pulmonar, daqui a pouco entendeu? Então, tu tem que pesar o que é melhor para aquele doente. Às vezes, grandes hérnias inguinais, às vezes tu tem que fazer em cirurgia aberta, né? Mas hoje, com a robótica, está se fazendo também para a cirurgia da hérnia, né? Também aí vai ajudar mais na indicação da vídeo, né? E quanto tempo depois de ter operado a hérnia inguinal, essa hérnia na virilha, esse paciente pode voltar a fazer força? Olha, geralmente a hérnia traz uma segurança muito grande, né? Tanto na cirurgia aberta quanto na cirurgia... A tela, tanto na cirurgia aberta quanto na cirurgia laparoscópica. Olha, eu libero os doentes para começar a atividade já com mês, com 20 e poucos dias, já caminhar, ou uma atividade leve, um tênis, uma atividade assim, eu libero com um mês, os doentes já estão jogando. E quem está nos escutando agora ficou com dúvida se tem uma hérnia ou não. Quais os sintomas? Como fazer esse diagnóstico? A hérnia, como eu disse, ela é uma protusão, né? Geralmente, quando tu faz esforço, ela salta uma bolota. Sentiu um carocinho ali. Um caroço, na região inguinal, ou no umbigo, ou na incisão que tu tinha anteriormente, né? Pode ser doloroso? Pode, mas às vezes tu tem grandes hérnias com pouca dor. E às vezes tem pequenas hérnias com bastante dor. Então não tem uma relação tão proporcional, né? Mas é aquela faz esforço e a tumoração, aquele abaulamento surge, né? Então, esse geralmente é o sintoma. Pode acontecer de ter que operar de urgência uma hérnia? Pode, as hérnias... o que é uma hérnia? É um defeito na parede. Ele tem um saco herniário. E esse saco herniário vai ter um conteúdo, né? E o conteúdo, geralmente, o que é? A gente tem um véu, o epíplon que cobre que é a gordura que cobre o intestino. Ele geralmente é o que pode estar mais presente, mas tu pode ter intestino delgado, pode ter intestino grosso, pode ter parte da bexiga, trompa. Então, tu pode ter vários órgãos, né? E se, vamos dizer, o conteúdo sair mais que deve, ele vai ter sofrimento, vai ter edema, e isso leva a sofrimento daquele conteúdo, sofrimento de viabilidade tecidual por falta de irrigação. E às vezes tu tem 4 a 6 horas para reduzir, para operar aquilo, senão aquele tecido vai morrer. E às vezes tu tem que operar um doente de uma hérnia e fazer uma enterectomia, que é tirar um pedaço do intestino e juntar de novo, com um risco todo que ocorre nesse tipo de cirurgia, né? Então, são cirurgias da hérnia estrangulada, que chamam, né? Ou hérnia encarcerada, quando ela está presa, mas estrangulada é quando realmente tem sofrimento da viabilidade tecidual, né? E para aquele paciente que se assustou, sentiu um carocinho no abdômen agora, está com medo que possa ter alguma complicação, o que ele deve fazer nesse momento? Precisa fazer um exame? Vai direto no cirurgião? Tem que procurar um atendimento médico, né? E aí esse médico plantonista ou médico num consultório vai ver a gravidade do caso, né? Geralmente, quando a hérnia está estrangulada, com sofrimento, o doente, além de dor contínua e piorando, ele tem, às vezes, sintomas de náusea, de vômito, de distensão abdominal, ainda mais se o intestino tá envolvido, né? Então, realmente, ele teria que fazer exames, uma ecografia, até tomografia, para ver o conteúdo desse saco herniário, né? O que está acontecendo. E sobre as famosas telas que conversamos, uma dúvida dos pacientes, essa tela fica lá no corpo para sempre, ela é absorvida? Existem telas absorvíveis, né, de material de vicril, mas as que a gente usa normalmente para hérnia são telas de Marlex, né? São de polipropileno, são um derivado do nylon, eles não vão ficar o resto da tua vida lá. Vai né? garantir vai ficar para sempre. É que na verdade o colágeno, né, cresce a tela, ela é toda cheio de orifícios, né? E ele parentaliza aquela tela, né? Isso tem um problema, porque se tu tivesse que tirar, vai sair tecido junto, né? Depois, né? Funciona como se fosse um velcro. O que um cirurgião que opera a hérnia, como a gente ao longo da vida operou, diz assim, é melhor quando a hérnia volta, que não tenha tido tela, tenha sido mal operada, porque quando ela foi operada e mesmo assim voltou, geralmente é uma cirurgia bem trabalhosa e bem difícil, né?
Às vezes a gente até inverte, né? Se o doente foi operado via aberta, a gente opera via laparoscópica. Se ele foi operado via laparoscópica, a gente depois, na recidiva, Tem faz menos via aderência. aberta. E nas cirurgias por videolaparoscopia usamos alguns clipes metálicos, alguns grampos, tanto na vesícula, na cirurgia da vesícula, quanto às vezes na cirurgia da hérnia. Como a qualquer cirurgia, tu tem para ligar vasos, ductos, se usa clipes, geralmente tipo clipes de titânio, né? Mas pode ser de clipes de plástico, hoje os hemolocks. Esses clipes metálicos aí sempre vem o medo dos pacientes. Vai apitar na porta do banco, consegue passar no aeroporto. Consegue passar porque é de titânio, né? Sim. Então eles não vão ter problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá, perfeito. E, Rota, as hérnias podem voltar mesmo com o uso de tela, com todos esses cuidados? Pode. Tem o fator do doente, né? Vou dizer, tu vai ancorar, tu vai fixar essa tela num tecido, né? Claro. E esse tecido pode romper mesmo. A tela não vai romper normalmente, a resistência é muito grande, né? Mas existe uma taxa de volta, de recidiva da hérnia, assim. E vai gerar 0,4%, 0,3% em bons serviços. Muito né? baixo, né? É baixo, é baixo. E para aquele paciente que escutou tuas orientações, seguiu teus conselhos, respeitou aquele período necessário, como é que é a vida dele depois? Normal? Tem alguma limitação? Não, a gente opera jogadores profissionais, atletas de alta performance, né? E eles voltam a exercer suas atividades, né? Não tem nenhuma, teoricamente não. Nenhuma a não ser restrição. que tenha um caso especial, né? Sim, perfeito. E sobre tecnologias, Henrique? Exato. Qual é o futuro da cirurgia da hérnia? Temos alguma novidade, alguma mudança de paradigma? Não, a robótica está vindo forte para toda, né? A tecnologia, ela, quando vem para melhorar, né? Às vezes as pessoas são, será que vai ter? Não, a robótica eu acho que está vindo muito forte em tudo que é cirurgia, até na da hérnia, né? Mas eu acho que evoluiu bastante nos últimos tempos conhecimento, né? Porque quando se operava via aberta, cirurgia convencional era uma anatomia, né? Quando a gente começou a operar por vídeo, é outra anatomia, está vendo de dentro para fora, né? Então, e esse aprendizado foi ao longo desses últimos 30 anos, né? E hoje, com a internet, com coisa, tu tem muita chance de ver coisas. Antigamente tu terias que viajar a um serviço para aprender uma tecnologia, né? Hoje tu consegue via... E o próprio vídeo, né? Democratiza. O vídeo né? democratiza o ensinamento. Hoje é muito mais fácil, né? Tu ensinar e aprender pelo uso da tecnologia. Só enxergava quem estava ali no campo cirúrgico. Hoje em dia, com uma tela desse tamanho... Às vezes nem enxergava, né? Às vezes ficava só dando campo e não tinha como ver. Hoje, o pessoal mais novo, os alunos, né? Eles não têm essa noção. A gente, quando ia aprender uma técnica, tinha que viajar para outro lugar, ficar lá quanto tempo, né? Hoje... Tu consegue fazer curso online, tu já tem habilidade cirúrgica, tu consegue desenvolver alguma... Só olhando, às vezes, né? Para ter acesso a um artigo novo, tinha que encomendar pela biblioteca, esperar chegar. Hoje em dia... A gente ficava chulhando quando é que vinha um livro novo, né? Rota, com todo esse histórico de diversos sucessos na cirurgia e na medicina, eu tenho certeza que acabasse mudando a vida de muitas pessoas. Mas tem algum caso emblemático, tanto de cálculo na vesícula ou de hérnia, que te lembre que foi uma história que mudou a realidade daquele paciente? Olha, como é o nosso dia a dia, né? Hoje mesmo, quase 40 anos, eu trabalho muito, né? Outro dia a gente fez 6, 7 cirurgias num dia. Então, isso acontece, sabe, diariamente, até porque tem muito caso grave, né? Sim. Sabe? Mas assim, toda semana vai ter isso, porque tem doentes com peritonite, com pancreatite grave, tu tem doentes com hérnia. Eu tive até uma amiga, viajei agora há pouco, eu tive uma amiga que ia viajar junto e ela fez uma hérnia femoral encarcerada 7 dias antes. Eu fiz a cirurgia por vídeo nela numa quarta e ela na outra quinta viajou para a Europa. Deu tudo certo. Tudo certo. Mas tu vê, se fosse outros tempos, né? Ela ia cancelar a viagem dela. Entendeu? Então, isso é um caso só. Se fosse a cirurgia tradicional, provavelmente seria pouco já provável que ela fosse. É uma mudança. E Rota, quem está aqui escutando,
tem cálculo na vesícula, ou tem algum familiar, tem alguém que conhece com hérnia e quer consultar contigo para resolver esse problema. Como faz para te encontrar? Eu tenho um consultório lá, 30 anos ali na Lobo da Costa, 726, uma quadra para baixo do Guarani. O telefone é 3225-9311. Estamos ainda na ativa e disposto a operar muita gente. Com certeza, o Dr. Rota é o nosso Neymar aqui de Pelotas, olha, igual a ele não tem. Só para dizer que ele está mais para Pelé e Maradona. Eu acho que ele está um degrau acima. Me encheram a bola hoje. Muito bem. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Professor Rota, muito obrigado por ter estado conosco hoje. Né? Lembrar a todos vocês que estão nos escutando, sempre, todas as terças-feiras, às 19 horas, temos um novo episódio do Fala Meu Doutor no YouTube. Nos acompanhem em todas as mídias sociais. Estamos, além do YouTube, no Instagram, Facebook, TikTok, né? Twitter, né? O novo X. Né? Estamos em todas as mídias e até no Spotify para vocês nos escutarem também no carro enquanto estão no deslocamento. Pessoal, por hoje é só. Robertinho. Aproveitem agora, já se inscrevam nesse canal, já curtam, compartilhem e enviem nos grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem cálculo na vesícula ou sofre com hérnia. Essa pessoa merece ter a vida tão melhorada quanto os pacientes do Dr. Rota têm. Uma boa noite e nos acompanhem sempre. Boa noite. Obrigado.